Então, que a gente vai iniciar. Vamos continuar. Vamos considerar que a gente vai começar às 9h05, tá? São 9h03 aqui no meu. Tá bom, então agora. Dá suas diretrizes, Bruno. Tempo de aula, depois perguntas e tal. A ideia, então, Denis, Alexandre e Juan, é que, bom, vocês já entregaram, né? Todos os três entregaram as aulas lá no e-mail. Então, eu pediria, então, que vocês sigam as aulas que foram entregues lá no e-mail, né? Que nós já temos. Vocês vão poder, vocês mesmos, compartilhar a tela quando cada um chegar à sua vez, né? E a ideia é que a gente faça por vez. Então, o primeiro vai ser... Confere para mim, Marcelo, mas acho que é o Alexandre, né? Que é o primeiro da inscrição. Sim. Aí depois é o Juan e depois é o Denis, né? Certo. Então, o Alexandre, ele vai apresentar agora de 9h05 até 10h05, aproximadamente, sendo que são 50 minutos de apresentação e uns 10 minutinhos ali para a gente fazer algumas perguntas, né? Depois, por volta das 10h05, eu Vamos já botar sugeri... 10h10 para dar 5 minutos aí de intervalo de qualquer problema. E depois no outro, 11h20, tá certo? Pode ser, Então, pode ser. 9h05 ou 9h05, 10h10 ou 11h15. Pronto, 11h15. Mas aí Tá? o que eu ia sugerir para eles é Claro. que eles fiquem assim com uns 10 minutos de antecedência já na sala de espera, porque pode ser que já possam ser chamados, né? Se, por exemplo, o candidato não apresenta em 50 minutos. Então, daria para ficar na sala de espera, aguardando ser chamado. Então, o Denis, que vai ser o último, de repente pode entrar na sala de espera lá para as 10h40, alguma coisa assim. Isso. Tá joia? 10h50. Então vamos começar. Ok. Vamos. E aí... Desculpa, a gente precisa sair, certo? Ou temos que sair, né? Os que não vamos Isso. apresentar. Sim, claro. Juan e Denis, sim. Vocês não podem assistir, não. Agora é o Alexandre. Então, Ok. desculpa. Se eu entendi, então, eu apresentaria às 10h10, certo? Isso. Isso, mas chega antes, porque se terminar antes, você pode iniciar. Chega umas 15 para as 10 na sala e fica lá na espera. Que aí a gente, assim que terminar, a gente vai te chamar, tá bom? Perfeito. Não tem problema Perfeito. se houver um intervalo aí, se você chegar um pouco mais tarde, só não passa desse horário que a gente estipulou, tá certo? Perfeito. Se quiserem, eu fico de olho desde as 10 horas. Se vocês enviaram mensagem de entrar antes ou alguma coisa. Isso, ok. Perfeito. Tá, Igual vamos eu fico começar de então olho para também. não prejudicar. Tá bom, então. Tá, então, boa sorte. Obrigado, hein? Boa Sucesso sorte para você. para o candidato. Tchau, tchau. Tchau. Eu preciso que, por favor, habilitem o compartilhamento. Simão. Tem que habilitar para ele. Obrigado. Já apareceu aí? Deixa eu tentar aqui de novo. Tá ótimo. Tá aparecendo aqui para mim já. Tá. Vocês conseguem ver o meu cursor ou não? Sim. Aí, tá ok. Tá. Então pode começar. Você tem até 50 minutos, né, para apresentar. Depois a gente vai fazer umas perguntinhas. Ok, Alexandre? Bom, então, ok. Obrigado. Pode ficar à vontade. Obrigado. Bom dia a todos. O meu nome é Alexandre Alil. E hoje, com o objetivo de cumprir os requisitos do edital 417, de 27 de maio de 2021, será apresentado nessa prova didática uma aula cujo tema versará sobre a fórmula de Taylor e a fórmula de Maclaurin. Essa aula terá duração aproximada de 50 minutos. Bem, eu decidi dividir essa aula num breve sumário, farei uma contextualização histórica, falarei sobre sequências e séries,
Depois entraremos no objetivo principal da aula, que é a série de Taylor e de McLaurin, os exemplos e alguns exercícios que foram propostos numa lista que foi elaborada e a aplicação e contextualização dentro da área biológica. Além disso, no final, nós faremos a conclusão e as referências. Aqui, pessoal, como um primeiro insight, né, quando a gente fala em séries e sequências, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, pelo menos na minha, é o termo PA e PG, que são progressões aritméticas e geométricas. E isso é um exemplo de sequência, que é uma lista ordenada de números. Como um exemplo principal aqui, só para a gente ter um insight inicial na apresentação, a gente lembra sempre da história do Gauss, que lá em Glasgow, na escola, uma sequência de 1 a 100, e ele queria obter o somatório desses 100 elementos. Ele achou que fosse deixar a turma mais calma, Ok. É, Tá ótimo. o Pode Alexandre... continuar, Alexandre. Tá. Tá certo, obrigado. Então, a gente deu esse primeiro insight histórico na época de Carl Gauss, e agora vamos falar, muitos anos antes disso, sobre como é que surgiu de fato esse termo sequências e séries, né? A história nos remete a Arquimedes, 287 a.C., que ele teve o seguinte pensamento: se seria possível estimar a área entre um segmento de reta e uma determinada parábola, né? Então ele tinha exatamente esse problema, a parábola com o segmento de reta, e ele queria determinar essa área aqui, representada em azul. O que ele fez inicialmente? Ele teve a ideia de tomar como base desse triângulo que ele colocou dentro dessa parábola, delimitado pela parábola e o segmento de reta, essa aqui seria a base, e o outro ponto do triângulo seria um ponto que coincidia com o vértice, com o vértice da parábola, né? Seria um vértice do triângulo, seria o mesmo ponto da parábola. E aí, o que ele fez a seguir? Ele fez 2 triângulos, novamente com o mesmo raciocínio, cuja a base dos triângulos eles eram equivalentes a um dos lados do triângulo inicial. Então ele tinha um triângulo azul inicial e depois ele teve 2 triângulos amarelos. Pela geometria, né, a gente sabe que a área dos 2 triângulos em amarelo equivale a 1/4 do triângulo em azul. Ele fez esse processo novamente. Ele dividiu o espaço sobressalente em 4 novos triângulos vermelhos, como a gente pode ver nessa figura. E que a área desses 4 triângulos em vermelho, eles equivalem a 1/4 da área dos triângulos em amarelo. Ora, sem querer ou não, né, a gente não sabe, ele começou com a ideia e o conceito de séries, somas infinitas de elementos. Ele conseguiu identificar que essa área azulada, ele seria a área do triângulo T, mais 1/4 da área de T, 1/4 de 1/4, e assim sucessivamente. E ele foi além, além de mostrar que essa área poderia ser calculada como essa soma infinita de elementos, ele também calculou a soma. E como é que ele fez isso, né? Ele imaginou um quadrado de lado 1, e subdividiu o quadrado inicialmente em 4 partes iguais, em 4 quadrados. Calculou a área desse primeiro quadrado, 1/2 vezes 1/2, 1/4. Dividiu novamente esse quadrado em 4 partes iguais e calculou a área de um novo quadrado, 1/4 ao quadrado. Reparem que eles estão similares ao que a gente tem aqui em cima. Dividiu novamente esse quadrado em 4 partes e calculou a área desse quadrado, 1/4 ao cubo, que é exatamente a série que ele tinha inicialmente. Novamente, ele foi prosseguindo esse raciocínio, né? N vezes, e ele conseguiu, por dedução, né? Na verdade, ele extrapolou aqui os conceitos, e ele viu que essa área que ele estava, na verdade, estudando, ele correspondia a 1/3 da área do quadrado inicial.
você tem o azul, você tem o cinza e você tem o amarelo. Então, ele não só introduziu o conceito inicial de séries, né, de sequências e séries, soma de infinitos termos, como também foi capaz de calcular essa soma, que convergia para a sorte dele, no valor de 1/3. Qual foi o resultado disso? Que ele conseguiu calcular a área entre a curva, a parábola e o segmento de reta, que foi equivalente a 4/3 da área inicial do triângulo DLT, como vocês podem ver aqui. Então, vimos assim a primeira série numérica estudada. Hoje em dia, como é que nós conhecemos as séries, né? Obviamente, as terminologias e as anotações, elas foram alteradas para facilitar a compreensão e o estudo. Hoje em dia, a gente conhece as séries numéricas como um somatório de infinitos termos, por isso o nome série infinita, ou simplesmente série, onde, na verdade, a gente não precisa calcular os infinitos termos. A gente trata, na verdade, de somas parciais. Como é que são as somas parciais? A soma de um termo seria o A1, a soma de dois termos A1 mais A2, a soma de N termos A1 até A1 mais A2 até o AN. E a gente tem dois conceitos novos, né? Quando essa soma, quando esse SN, eu faço ele tendendo ao infinito e ele me dá um valor constante, a gente pode dizer que essa série converge, que foi o caso da série de Arquimedes. E não necessariamente todas as séries vão convergir. Existem casos, muitos casos, que quando você faz esse limite dessa série, essa soma parcial, ele não existe. Ele não dá um valor fixo, constante. Então, a gente chama que essa série é divergente. Aqui alguns exemplos, olha só. A gente ainda não falou sobre teste de razão, teste de convergência, teste de divergência. Mas como Arquimedes, a gente pode entender o comportamento de algumas séries. Essa série, por exemplo, 3 sobre 10 elevado a n, ela se comporta dessa forma. Quando n vale 1, 0,3, n igual a 2, 0,03, e assim sucessivamente. Quando a gente faz a ideia de somas parciais, olha só, o S1 vai dar o 0,3, o S2 ele vai dar o 0,33. E o S3, continuando a ideia, 0,333. O que a gente está vendo? Que ele vai ter uma dízima, 0,3333. Isso, com certeza, vai convergir no infinito, quando n tendeu ao infinito. E é igual a 1,3. Que foi a série do Arquimedes. Agora, um outro exemplo aqui, né, pelo Guido Grande, uma série que não converge. Ele fez esse estudo, uma série -1 elevado a n, uma série alternada, de 0 até infinito. Quando a gente faz o estudo das somas parciais, a gente vê que ela fica alternando, 1, 0, 1, 0, e ela não converge. Na série de Guido Grande, ela é uma série divergente. Reparem que, assim como Arquimedes, nós fomos capazes de resolver os exemplos acima empregando apenas nossa capacidade de indução e extrapolação de resultados. Não usamos testes de convergência algum aqui. Somente fizemos as somas parciais e as analisamos. As séries numéricas elas foram estudadas por muitos matemáticos e elas tiveram contribuições muito importantes para a física, matemática, para a biologia, para fenômenos que antigamente não tinham soluções. A gente até brinca falando que esses matemáticos eles desenvolviam soluções em busca de problemas e que até hoje, né, a gente ainda tem, infelizmente, problemas sem soluções. O Gottfried Leibniz, em 1702, ele fez a série conhecida como Pi-quartos, e essa série que foi responsável por auxiliar os matemáticos da época a estimar o valor de Pi. É uma série convergente. Já o Euler, ele entrou no mundo matemático, ficou conhecido por ter resolvido um problema muito histórico. As pessoas não conseguiam resolver essa série. E ele conseguiu convergir para π² sobre 6. E até hoje, a gente tem muitos problemas que não foram encontradas soluções. Esse, por exemplo, de Riemann, é bem conhecido principalmente pelo prêmio, né? Que eles oferecem, na época, eles ofereceram $1 milhão para quem conseguisse provar a hipótese de Riemann, que ele fala que se você conseguir mostrar para ele que você tem um Z, é uma solução não trivial, da fórmula que ele coloca lá, ele coloca um termo meio mais um YI. Se você provar que a hipótese dele satisfaz essa condição, e isso aqui é um zero da função de Riemann, então eles vão garantir para você um prêmio de $1 milhão. Por que $1 milhão? Porque
A resposta dessa hipótese, ela é empregada diretamente num algoritmo de criptografia que facilitaria, né, os cálculos desse algoritmo. Então, por isso, a premiação é expressiva. Mas esse problema não teve solução até os dias de hoje. Então, como eu disse, né, muitas soluções elas surgiram antigamente e não tinham problemas que pudessem empregá-la. Eles tinham as ferramentas, mas ainda não tinha necessidade de empregar. E hoje em dia, mesmo com o passar de tantos anos, a gente tem problemas e que infelizmente não temos as soluções. Algumas aplicações rapidamente das séries numéricas aqui para velocidade de ondas, né? A gente pode estimar a velocidade de uma onda utilizando uma série numérica. Ela depende do comprimento de onda da crista da onda, né? A gente depende da profundidade, aqui no caso da profundidade D do nosso reservatório de estudo, e a velocidade dessa onda, quando você perturba esse meio, é dada por essa série. A vantagem da série é que você pode aproximar diferentes funções de acordo com a sua ideia de erro, de acordo com a sua exigência de erro, por um polinômio que seja mais fácil de trabalhar, que gaste menos computação, que seja mais fácil. E por isso, então, a gente vai mostrar aqui alguns exemplos, algumas aplicações. No caso aqui, esse aqui é mais conhecido, no caso de um foguete, né? A gente tem a energia cinética, também modelada por uma série infinita. Quando a gente conhece, né, que a energia cinética, mv2/2, essa energia cinética aqui é uma modelagem para velocidades baixas. Quando você tem velocidades que são próximas à velocidade da luz, você não pode mais modelar a energia cinética como sendo meio de mv2. Lembrando que, como eu disse, né, você pode, a partir dessa série, parametrizar para um caso específico. Por exemplo, quando eu tenho velocidades pequenas, que é o nosso caso aqui, eu posso desprezar esses termos sem perda de generalidade, de fato que a minha energia cinética seria isso aqui. Esse C2 vai cortar com o C2 e a gente vai ter K igual a meio de mv2, que é a fórmula que a gente conhece para casos de velocidades não tão altas, né? Um outro exemplo aqui é o pêndulo, também bastante conhecido. O período de um pêndulo a gente conhece como sendo essa primeira parte da equação. Por quê? Porque a gente sempre trata, nesses casos do pêndulo, né, em casos de estudos na graduação, ângulos de θ bem próximos de zero. Então, quando o ângulo de θ é bem próximo de zero, a gente pode desprezar esses termos daqui, sem perda de generalidade, e calcular o período do nosso pêndulo. Então, aqui foram algumas aplicações rápidas das séries numéricas. Elas, de fato, tendem a facilitar a resolução de problemas matemáticos. Agora vamos falar sobre as séries de potências. Por que surgiram as séries de potências? Newton e Leibniz, lá no início do cálculo diferencial integral, eles tinham interesse de trabalhar com funções. Eles queriam integrar funções, derivar funções, calcular área, calcular volume. Só que nem todas as funções têm a antiderivada, né, a primitiva de forma intuitiva. Então, qual era a ideia deles? Expandir uma certa função em uma série de potências, né, que foi chamado como série de potências, de forma que eu possa integrar ou derivar ou fazer qualquer procedimento matemático, ao invés de usar a função, eu uso os termos dessa expansão em série de potências. Então, as séries, como eu disse, elas estão presentes em diversas áreas de estudo, como a física matemática, a biologia, química, a ótica. Portanto, é muito importante a familiarização e compreensão deste assunto. E como é que surgiram as séries de potências de fato? Quem foi o pioneiro, né? Aí começa uma parte da história que cada um dá o seu ponto de vista e a gente, de fato, não tem uma certeza sobre como aconteceram as coisas. Sabe-se que Taylor, ele era filho de uma família rica, né? E ele gostava muito de música. E pelo seu interesse em música, ele conheceu o Newton, que também tinha feito um artigo, publicado um trabalho sobre a teoria do som. Só que esse trabalho se perdeu. E nessa época, ali por volta de 1710, o Newton estava um pouco estressado com Leibniz porque cada um falava que tinha feito cálculo diferencial integral e um não concordava com o outro. A diferença é que o Newton ele era o presidente da Academia Real de Ciências e ele mesmo decidiu criar
um plebiscito para saber, de fato, quem contribuiu de forma maior para o cálculo diferencial. Como ele foi o presidente que montou o plebiscito, obviamente, foi averiguado que ele tinha o maior contribuição. Mas a gente sabe hoje em dia que Leibniz e Newton ambos contribuíram para o desenvolvimento do cálculo diferencial integral. Nesse plebiscito também participou Halley, que a gente conhece do cometa Halley, que, conversando com Taylor, ele disse que ele estava estudando o comportamento, o fenômeno da luz na atmosfera, o fenômeno de reflexão e refração da luz na atmosfera. E nesse artigo aqui, que foi publicado por Taylor, em 1715, a gente tem a primeira notação de uma série de potências, que obviamente é totalmente diferente do que a gente conhece hoje em dia como isso aqui. Antigamente, eles usavam uma notação totalmente diferente. Por exemplo, aqui, a gente consegue ver, além da linguagem em latim, a gente consegue ver como é que eles denotavam a integração por parte. A integral que a gente conhece hoje como esse símbolo, antigamente, na verdade, era um quadradinho. Então, aqui, quando ele escreve quadradinho r.s, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a integral de s dr. E a integral por partes ele já colocou lá, ó. É o r vezes s menos a integral de r ds, que é o que a gente conhece hoje como uv menos a integral de v du. Isso aqui era a integral por partes lá em 1715. Reparem que a notação, né, a evolução da notação contribuiu para os pesquisadores, né, nos dias de hoje, porque a notação ficou mais fácil. Então, essa aqui foi a primeira série de potências. Essa aqui foi a primeira série de potências publicada em um artigo em um livro de 1715. Só que tem uma curiosidade. Essa série de potências aqui, ela já tinha sido observada por Bernoulli. Só que o Bernoulli não publicou. Ele descreveu em alguns assuntos, alguns experimentos pessoais e não fez a publicação. Então, quem ganhou o mérito foi o Taylor com o Halley, né? O Taylor também ele tem uma participação muito importante para a teoria da visão em perspectiva. E, de fato, a série que o Taylor publicou nesse trabalho não foi chamada de série de Taylor. Essa série só foi chamada de série de Taylor, uma série de potências de Taylor, por Simon, em 1780. Agora vamos entrar de fato no objetivo principal da nossa aula, que é a série de Taylor e a de Maclaurin. Como é que é a abordagem dos dias de hoje? A gente vai usar, obviamente, a nossa notação, que é bem mais fácil e intuitiva. Começamos supondo que f de x seja qualquer função que possa ser representada por uma série de potências. O que seria isso? Seria uma função infinitamente derivável, uma função infinitamente contínua. Então, a gente tem a primeira equação, né? F de x, eu tenho as constantes C1, C2, C3, C4, Cn, e existe um raio de convergência x menos A. Ou seja, eu tenho uma série centrada em A, eu tenho aqui um A mais R e um A menos R. Esse aqui a gente chama de raio de convergência. É onde a minha série ela é satisfeita. Vamos tentar determinar quais são os coeficientes Cn que devem aparecer em termos de f de x. Para começar, observe que se colocarmos x igual a na equação 1, o que vai acontecer? Esse termo vai cancelar, esse termo vai cancelar, esse termo vai cancelar, esse termo vai cancelar. A gente vai ficar com f de x igual a c no ponto zero, como a gente pode ver aqui. Se a gente derivar a equação 1 termo a termo, o que vai acontecer? Derivada de C0 vai dar 0. Derivada de C1 vezes x menos A vai ficar como C1 e assim sucessivamente. A gente vai ter termo a termo. De novo, com raio de convergência x menos A. Novamente, se eu substituir x igual a A, o que vai acontecer? F' de x é igual a C1. Certo. Agora derivamos ambos os lados da equação 2 novamente e fazemos de uma nova forma x igual a A. Esse procedimento, de novo, vai me dar que o F2' de A é igual a 2C2. Esse cara vai zerar, esse cara vai zerar. Reparem que isso está formando uma sequência, uma lógica, né, de termos. A gente quer encontrar a forma do termo geral para tentar esboçar um caso geral. Novamente, equação 3, a gente faz a terceira derivada e faz x igual a A. Vai zerar esse termo, vai zerar esse termo. A gente sabe que a terceira derivada de f
no ponto A vai ser o fatorial de 3 vezes o C3, que é o 2 vezes 3 aqui, ó, vezes o C3. Então, a gente conseguiu encontrar um padrão. Assim como Arquimedes lá, na pedra, fazendo áreas de quadrados, a gente conseguiu encontrar um padrão. É um padrão que ele representa a derivada de ordem n no ponto A, que é igual aqui, o fatorial de n vezes o Cn. A gente quer achar o Cn, então, o que a gente faz? Joga para o outro lado. O Cn, cada componente daquele termo da série, é igual a f derivada de ordem n no ponto A sobre o fatorial de n. Essa fórmula permanecerá válida mesmo para n igual a zero. Por quê? Né? A gente adota que o fatorial de zero é igual a 1, convenção, e a derivada de ordem zero, ou seja, é a própria função, sem a sua derivada. Assim, demonstramos o seguinte teorema. Primeiro teorema aqui da nossa aula, que se a f tiver uma representação em série de potências, isto é, se a f de x ela pode ser representada como esse somatório aqui, dentro desse raio de convergência, então cada elemento Cn é dada pela derivada de ordem n no ponto A sobre n fatorial. Agora a gente vai substituir esse Cn aqui dentro da série. O que vai acontecer? Quando a gente faz essa substituição, a gente vai ter um somatório, uma sequência, uma série que é uma soma de infinitos termos. O primeiro termo vai ser FA, depois a gente vai ter esse segundo termo, o terceiro e assim sucessivamente. A série da equação 6 é chamada de série de Taylor da função f em A, ou em torno de A, ou centrada em A. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho uma função e elevado a x, ln de x, uma função qualquer, e eu consigo aproximar ela desde que eu faça um somatório infinito de termos por polinômios, com constantes, com coeficientes, na verdade, que podem ser calculados por meio da f derivada de ordem n no ponto A sobre n fatorial. Um caso específico, pessoal, quando a gente quer centrar essa expansão em torno de zero, é conhecido como a série de Maclaurin. É a mesma coisa, sendo que a gente centra a série no ponto zero. Então, é praticamente toda a abordagem matemática que a gente precisou até agora. Vamos fazer um exemplo para ficar mais fácil. Esse exemplo é bem importante porque ele vai dar vai trazer consequências significativas aqui para o nosso entendimento. Como é que a gente pode encontrar a série de Maclaurin da função e de x e o seu raio de convergência? Primeira coisa que a gente tem que fazer, se f de x é e elevado a x, a gente sabe que a derivada de e elevado a x vai ser sempre e elevado a x, para qualquer n. Portanto, a derivada de ordem n no ponto zero também vai ser sempre e elevado a zero, que é igual a 1, para todo n, porque é a exponencial. Então, a série de Taylor de f em zero, ou seja, a série de Maclaurin, né, porque está centrada em zero, vai ser quem? A gente vai usar aquela fórmula, somatório de zero até infinito, onde esse f derivada de ordem n no ponto zero vai ser quem? 1. Então, a gente tem esse termo geral aqui, que é 1 mais x sobre 1 fatorial, mais x2 sobre 2 fatorial, mais x3 sobre 3 fatorial, assim sucessivamente. O que isso quer dizer? Que a gente está aproximando uma função. Lembra que essa palavra é importante. A gente está tentando aproximar uma função por uma soma infinita de termos. Vamos tentar encontrar o raio de convergência usando o teste da razão. O teste da razão, como é que ele funciona? Eu tenho que fazer um limite, certo? Do módulo de AN mais 1 sobre a N. Quem é a N? A N é esse termo aqui, é esse termo geral. X elevado a N sobre N fatorial. O que o teste da razão me diz? O teste da razão me diz que quando eu calculo esse limite tendendo ao infinito, ele dá menor que 1, a série é absolutamente convergente. A série, ou seja, ela é sempre convergente. Se ele for maior que 1, a série é divergente. Se ele for igual a 1, a gente não pode concluir nada utilizando esse teste. Então, fazendo o teste da razão, a gente encontra que o limite é isso aqui. Quando n tende ao infinito, 1 sobre infinito vai dar 0, 0 é menor que 1. Absolutamente convergente. Então, essa série de e elevado a x, que é x elevado a n sobre n fatorial, ela é absolutamente convergente com r igual a infinito. Agora vamos pensar no seguinte, a conclusão que podemos tirar do teorema é que se e elevado a x tiver uma expansão em série de potências em zero, então e elevado a x é igual a isso aqui. Reparem que o que eu disse, que se ela tiver uma expansão em série, então e elevado a x é igual a esse somatório. Mas como é que a gente pode determinar se ela tem uma representação em série? Porque eu falei que se ela tem uma representação, então a exponencial é igual a série. Mas como é que eu falo se ela tem? Como é que eu posso provar isso?
Aí vem a ideia do erro, né? O resto da série. Vamos investigar uma questão mais geral. Sobre quais circunstâncias essa função é igual à soma de sua série de Taylor. Em outras palavras, se f tiver derivadas de todas as ordens, ela é infinitamente derivável, quando é verdade que eu posso falar que a minha função é igual à série de Taylor. Como em qualquer série convergente, isso vai significar o quê? A nossa ideia, que se eu fizer uma soma infinita, o limite dessa sequência, para n tendendo ao infinito, vai ser igual à função. Então, a gente introduz dois conceitos novos. O primeiro vai ser o polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor, na verdade, é o quê? É o truncamento dessa série de Taylor. Por exemplo, eu vou fazer a aproximação de a elevado a x utilizando um polinômio de Taylor de grau 2, porque o polinômio de Taylor de grau 2 vai satisfazer as condições do meu problema. O que eu vou fazer? Eu vou truncar a minha série aqui, ó. Reparem que agora eu não tenho mais uma série, eu tenho um polinômio. O polinômio T2 de x. Vai depender do f no ponto A, da derivada, e da primeira derivada e da segunda derivada. Eu vou ter um polinômio de grau 2. Observe que Tn é um polinômio de grau n chamado polinômio de Taylor. Como a gente disse, né? Se a gente tender esse grau para o infinito, a gente espera que a função ela seja igual ao somatório dessa série de Taylor. Então aqui um exemplo gráfico, né, para ficar mais fácil. A função para a função f de x igual a elevado a x. O resultado nos mostrou que o polinômio de Taylor em zero, ou polinômio de Maclaurin, né, com n igual a 1, 2 e 3 são. Se eu aproximar e elevado a x por um polinômio de grau 1, eu vou ter 1 mais x. Se eu aproximar por um polinômio de grau 2, eu vou ter esse polinômio aqui. Pelo grau 3, eu vou ter esse polinômio. Usando aquela fórmula, né, f de a, f' de a. Reparem graficamente no que acontece. A gente quer aproximar a função em roxo, aqui, ó, e elevado a x. Quando a gente usa um polinômio de grau 1, a gente fica bem longe, que é essa reta aqui. Quando a gente usa um polinômio de grau 2, a gente tende a se aproximar. E a gente entende que sucessivamente, quando ele tende ao infinito, a gente vai ter, obviamente, o e elevado a x de fato. Então, por que ele, quando a gente faz o truncamento dessa série, por que ele, de fato, ele não dá a função com os primeiros termos? Porque existe um erro, existe um resíduo relacionado a isso. E esse erro é chamado de resto da série de Taylor. O que é esse resto? O resto, na verdade, vai ser a diferença entre a função que você tem, a função que você quer fazer a aproximação, certo? E a função que você usou para aproximar. É a diferença entre as duas, que é esse erro. Se a gente conseguir mostrar que esse resto ele tende a zero quando n for infinito, a gente vai provar que o limite, né, do meu polinômio vai ser igual à própria função. Daí a ideia do resto da série de Taylor. Como a gente pode ver aqui, ó, se f de x é igual à nossa função aproximada mais o resto, então o t de n é um polinômio de Taylor dessa forma. E que se esse limite aqui for igual a zero no infinito, a gente pode falar que a minha função vai ser igual ao somatório dos termos da série de Taylor. Vamos dar um exemplo de alguns exercícios, pessoal. Tá, Alexandre, eu entendi o que é a série de Taylor, a série de Maclaurin, mas eu entendi como é que surgiu também, mas como é que eu vou usar isso? Para que eu vou utilizar? Bem, o primeiro exemplo é o seguinte, a gente pode calcular funções em pontos específicos que dificilmente seriam calculados sem a utilização de calculadora, um processamento algébrico, processamento gráfico, né? A computação. Por exemplo, como é que eu vou calcular o cosseno de 3,15 sem uma calculadora, sem um processamento gráfico, sem um processamento eletrônico? A gente pode fazer a utilização da série de Taylor. Aí eu vou falar, mas eu vou expandir a série de Taylor em torno de que ponto? Eu não quero calcular o cosseno de 3,15. 3,15 não é aproximadamente, não está perto de π. Então vamos fazer a expansão em x0 igual a π. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Mesmo esquema. A gente vai falar que a função vai ser igual àquele somatório lá da série de Taylor. f de x0, e eu vou ter que calcular cada termo desse. Repare que as questões para a série de Taylor e Maclaurin, eles se resumem em calcular f de x0, f' de x0, f duas linhas, e assim sucessivamente. No ponto π. Então, a primeira coisa, ó, f de π, cosseno de π, menos 1. f' de π, menos seno de π, 0. f duas linhas de π, menos cosseno de π, 1. A gente monta essa série,
como a gente pode ver aqui nessa linha. E aí, o que a gente precisa fazer? Aqui está a série que representa a função. A gente sabe que quando n tende ao infinito, essa série vai representar de fato a função cosseno de x, mas a gente vai fazer um truncamento. Como eu disse, a gente vai fazer um polinômio de Taylor, aqui no caso desse exemplo, de grau 4. De grau 4 eu vou truncar minha série aqui, nesse polinômio. E eu vou ficar com esse polinômio daqui. Quando a gente plota esse gráfico desse polinômio aqui, do lado direito, o que a gente percebe? Que aqui tem um cosseno, né? E aqui tem esse nosso polinômio. A gente percebe que para vizinhança de π, que é esse ponto aqui, essa série, esse gráfico, eles se aproximam. Eles têm boa semelhança entre si. Então, de fato, a minha calculadora ela vai me dar esse valor para cosseno de 3,15. Mas se eu aproximar por um polinômio de Taylor de grau 4, a gente percebe que tem uma boa aproximação. Nesse caso aqui, as primeiras casas decimais são exatamente as mesmas. É claro que se você quisesse estudar, por exemplo, um ponto nessa vizinhança aqui, essa aproximação de ordem 4 já não seria suficiente, porque, como a gente pode ver graficamente, eles não são similares. Mas para esse caso aqui, a aproximação de ordem 4 já é satisfeita. Graficamente, pessoal, tem um software muito interessante conhecido como GeoGebra. Ele inclusive, hoje em dia virou um site. Ele é mais prático que o MATLAB. Você digita lá o geogebra.com.org, eu não me lembro, e você consegue brincar, aprender de forma didática e intuitiva o funcionamento o funcionamento dessas equações das séries. O que eu fiz aqui? Agora uma série de Maclaurin para seno de x. Ah, professor, qual é o centro dessa série? Não preciso falar, porque é Maclaurin, então a gente sabe que é x igual a zero. O que a gente pode observar desse exemplo, pessoal? Quando a gente faz um polinômio, um truncamento de n igual a 1, que eu tenho só o seno de x aproximadamente x, eu tenho isso aqui, ó, uma reta. E, obviamente, isso não se aproxima com o seno, a não ser que a gente queira trabalhar nesse ponto inicial, que nos remete àquela ideia do pêndulo. Quando o θ0 era pequenininho, próximo de zero, a gente falava que seno de x era x, né? Que é esse caso aqui, exatamente esse caso. A gente vai vendo que, como disse no Teorema 6, conforme você vai aumentando o grau desse polinômio, a gente tende a se aproximar da curva de interesse. Novamente, a gente faz os mesmos procedimentos matemáticos, a gente calcula os f's, f', f2', faz essa receita de bolo aqui, né? E acha a expressão do termo geral para a série do seno. Aqui no caso, como vocês podem ver, do seno, um outro exemplo ali ele só colocava até o n igual a 7, se eu não me engano, né? Aqui ele vai fazer uma simulação até o n igual a 17, se eu não me engano. E a gente pode ver que conforme, como disse o teorema, conforme você aumenta o grau desse polinômio, ele vai tendendo a ficar igual à função original. Posso derivar e integrar termos da série? Óbvio, né? A gente pode, porque era a ideia principal do Leibniz e do Newton. O que eu posso falar? Eu quero calcular a série de Maclaurin para cosseno. Eu não já calculei a série do seno, que é isso aqui? Sim. E eu sei o quê? Eu sei que a derivada do seno não é o cosseno. Então, eu pego a série do seno e derivo termo a termo, que é exatamente o que o Newton queria fazer. Derivando termo a termo, a gente tem aqui a série do cosseno e a série do seno. Eu posso expandir o produto de duas funções? Posso também. Eu tenho a série de Maclaurin para x vezes cosseno de x. Reparem que são exemplos para facilitar a didática, né, para a gente entender como é que pode ser aplicado essas séries. X vezes cosseno de x. Eu já não sei que a série de cosseno de x é isso aqui? Sim. Então, x vezes cosseno de x eu posso fazer termo a termo. Coloco esse x para dentro do meu somatório. Eu vou ter x vezes cosseno de x igual a esse termo geral. Reparem que a criação das séries, eles facilitam as nossas vidas, porque a gente pode trabalhar termo a termo, que é exatamente a ideia inicial de Newton. Agora, a gente sempre vai ter um único somatório, um único termo geral, assim, dessa forma fácil? Não. Dependendo da aplicação, né, dependendo de como vai se comportar essa série, essa variação, a gente pode ter alguns exemplos mais difíceis. Por exemplo, se você quiser representar seno de x como uma série de Taylor em π sobre 3, a gente vai reparar o quê? Olha só, que vai ficando mais complicado de forma que você tenha que agregar o termo. Aqui, nesse caso, quando a gente calcula f de x, f' de x, essa parte aqui são as derivadas, que a gente sabe.
calculou a derivada, colocar o ponto da derivada. Isso aqui não tem nenhum problema. Mas o que a gente tem que ter atenção é nessa segunda parte daqui, ó, achar uma expressão que equivale ao termo geral. Então, a gente sabe aqui, ó, que menos 1 elevado a n, porque é uma série alternada. A gente tem mais, menos, ó, mais, menos, é uma série alternada. O raiz de 3 sobre 2 vezes 2n fatorial é esse termo daqui. E esse termo daqui, ele vai se apresentar sempre em potências pares, que a gente representa aqui pelo 2n. E o x menos π sobre 3 é também o termo que aparece. Então, os termos pares dessa soma parcial, eles são representados por esse termo geral. Já a parte ímpar, 2n mais 1, também vai ser uma série alternada, certo? Representada por esse termo. Então, repare que não existe uma obrigatoriedade de você chegar e falar que a expansão é série de Taylor, ele vai dar um termo bonitinho igual a esse. Não, ele pode dar uma soma de somatórios, né? de potências. Não é nenhum problema. Aqui, ó, graficamente, a gente vê que próximo, na proximidade de x igual a π sobre 3, o nosso polinômio, no caso de grau 3, se a gente fizesse o truncamento, ele ficaria bem próximo da função. Então, a gente poderia fazer essa aplicação. Mais um exemplo com exponencial. F de x igual a elevado a x. Como é que eu faço a série de Taylor em torno de a igual a 2? De novo, eu tenho a série geral. Eu sei que para todos os pontos, para todas as derivadas de ordem n, no ponto 2 vai ser elevado a 2, certo? E aí eu substituo aqui, ó, nesse termo e acho o termo geral, sem mistério nenhum para as séries de Taylor e Maclaurin. Agora vamos falar sobre alguns exercícios propostos. Obviamente, a gente não tem como aprender tudo isso rápido em uma aula só. Foi feito uma lista de exercícios comentados que está disponibilizada aí nesse link. Se os senhores quiserem clicar e visualizar, é uma lista de questões com exemplos comentados. E no final da lista tem as questões que são questões propostas, um pouco mais difíceis, para que estimulem, né, o leitor, o aluno, a aprender além da aula, que o que vai acontecer na vida dele, no meio acadêmico, são questões além do que a gente mostra aqui. Aqui é basicamente questões resumidas mais importantes para dar um brainstorm inicial para o aluno, dar o V0. Por fim, vamos falar sobre aplicações e contextualização na área biológica, porque a gente está trazendo aqui uma abordagem bem matemática, né? Mas será que isso pode ser de fato apresentado? A gente viu o pêndulo, a gente viu a onda, a equação da onda como séries, mas na área biológica, como é que a gente pode utilizar essas definições de série de Taylor e de Maclaurin? Então, eu recorri ao livro Biocálculos, que foi inclusive o livro que estava na referência do processo seletivo, e aí a gente vai ver algumas questões juntos sobre esses exemplos, né, da série de Taylor e Maclaurin. O que eles fazem nesses exemplos, basicamente? Você tem uma função que ela é complicada de trabalhar, né, requer um procedimento computacional, e a gente vai, em todos esses exercícios, aproximar, como eu disse, a função por um polinômio de grau n, de grau 2, de grau 3, de grau 1. Geralmente a gente faz uma aproximação linear para ter uma certa estimativa desse comportamento da função, sem usar a função, mas sim as suas derivadas e a função no ponto de interesse. Então, no primeiro exemplo da hemodiálise, né, eles falaram que eles descreveram um projeto na página 458 do livro, e eles modelam a remoção da ureia a partir da corrente sanguínea via a hemodiálise. Em determinadas situações, a duração necessária da diálise, tendo em vista uma específica concentração de ureia inicial, onde C é maior que 1, é dada pela equação. Olha só, então, o nosso tempo da diálise é um ln, que é uma função chata de trabalhar computacionalmente, de 3c mais essa raiz quadrada dividido por 2. O que ele pergunta para a gente? O que ele pede? Use uma aproximação linear para estimar o tempo necessário quando a concentração é próxima de 1. Ou seja, ele quer que a gente faça a expansão em série de Taylor, centrada em 1, dessa função aqui.
Em outras palavras, a gente vai aproximar. Como ele quer uma aproximação linear, a gente vai fazer com que essa função ela se aproxime por um polinômio de grau 1. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever a função em série de Taylor. No caso aqui, a gente tem o termo Cn, é a derivada de ordem n, de t no ponto c sobre n fatorial, c menos 1, porque ela é centrada em 1, elevado a n. O que eu tenho que fazer? Agora é calcular a derivada, como eu disse, sempre calcular a derivada. Como é uma aproximação linear, eu quero ter no final esse polinômio daqui, olha só. Esse polinômio fala com que eu tenho que calcular o TC, T de C, e o T' de C. Como é que eu calculo o T de C? É o T de 1. T de 1. Como é que eu calculo o T de 1? 9 menos 8, 1. Raiz de 1, 1. 3 mais 1, 4. Por 2, 2. Então, a gente vai ter que o T de 1 é o ln de 2. Como é que eu vou calcular o T' de 1? T' de 1, eu vou ter que derivar esse T aqui. Usando a regra da cadeia, é uma derivada bem chatinha, vai dar essa expressão. Quando eu faço T' de 1, colocando 1 aqui, a gente vai achar que T' de 1 é igual a 2. Olha, o que a gente concluiu? Que a aproximação dessa função por um polinômio de grau 1, uma aproximação linear, é dada por essa equação aqui. Ou seja, se eu falo para a pessoa que, se eu falo para o pesquisador que a minha concentração hipotética aqui de ureia é 1, quanto é que vai ser, então, o meu tempo de diálise? Vai ser igual a ln de 2. Se ficar ao redor de 1, também vai ser proximamente igual a ln de 2. Daí a vantagem de você aproximar a função por um polinômio. Na letra B é exatamente a mesma coisa, só que você vai fazer a aproximação por um polinômio de grau 2, segunda ordem. Se eu vou usar um polinômio de grau 2, como é que fica a nossa fórmula? É a mesma da primeira, mais esse segundo termo aqui. Ou seja, eu tenho que calcular a segunda derivada dessa equação daqui. A segunda derivada também é chatinha de se resolver. A gente calcula pela regra da cadeia e vai jogar o ponto de interesse, que é o centro da nossa questão, que é o 1. Vai dar menos 8. Ou seja, se eu aproximar por um polinômio de grau 2, eu vou falar que o meu tempo de diálise ele vai ser isso aqui. Repare que é muito mais fácil você calcular. A gente não faz mais nada assim no braço, né? Mas sempre o exemplo do computacional. É mais fácil para um algoritmo fazer somas, produtos, divisões, do que ln, né? Então, por isso, é uma das vantagens desse exemplo. Então, aqui no final, ó, a segunda derivada ela fica bem grande. O T2 vai ser isso aqui. Aí agora a gente pode aplicar qualquer ponto, desde que na vizinhança de C igual a 1, a gente vai ter uma expressão aproximada para o tempo da diálise. Vamos para um outro exemplo agora. Fragmentação de habitat e conservação de espécies, também no livro do Biocálculos. O que ele disse no nosso enunciado? O tamanho de uma população estruturada por classes é modelada na seção do livro. Em certas situações, a taxa de crescimento per capita a longo prazo é dada por essa função aqui, onde R é o crescimento e S é a probabilidade anual de sobrevivência dos jovens. Novamente, o que ele quer? Aproximar o crescimento utilizando um polinômio de Taylor centrado em zero, série de Maclaurin. Novamente, aproximação de grau 1, aproximação linear. Então, a gente vai ter essa modelagem. Então, a gente calcula o R de 0, calcula o R' de S, joga no ponto e acha aqui a aproximação, o polinômio de grau 1. Depois, aproximação, se ele fala aqui, aproximação de grau 2, degree 2, centrada em 0, série de Maclaurin. A gente vai ter os mesmos termos iniciais, mas esse segundo termo daqui. Faz a derivada de novo, aplica a regra da cadeia. A gente vai ter que R' de S no ponto 0 vai ser igual a menos 8. Ó. 0, menos 8 sobre 1, menos 8. E aqui vai ser o nosso polinômio de grau 2. E uma última aplicação, resistência a inseticidas. Reparem que a ideia é a mesma, né? Se a frequência de um gene para a resistência de inseticidas é P, que é uma constante, então sua frequência na próxima geração é dada por essa expressão, onde S é a vantagem reprodutiva deste gene sobre o tipo selvagem da presença do inseticida. O que ele pede novamente? Ele fala aqui, ó, aproxime a frequência da nova geração com uma aproximação linear, dada que S é pequeno. Ele não falou aqui o ponto central, a gente supôs nesse exemplo que seria uma série de Maclaurin centrada em 0, com S pequeno. Mesmo esquema.
a série está aqui, a gente precisa aproximar. Vamos aproximar para um grau 1, como ele disse. A gente vai ter esse exemplo. Então, a função no ponto 0 vai ser P. Preciso derivar também. E no ponto 0 vai ser P menos P2. De fato, aqui, T1 de S vai ser essa função aqui. Quais foram as conclusões, então, pessoal, desses nossos procedimentos, né? Foram abordados nesta aula os conceitos de séries, mais precisamente as séries de Taylor e Maclaurin. Foi feita uma abordagem, contextualização histórica para fazer com que o aluno sinta-se inspirado e motivado para estudar isso. E a gente fez aplicações dentro da área biológica, dentro da área física, matemática, do pêndulo, da onda, dos crescimentos populacionais. E espera-se que o aluno tenha compreendido a importância desse assunto dentro dos mais diversos ramos da ciência, né? Como eu disse, a contextualização histórica dos temas sempre vai garantir maior interesse pela disciplina. É bem melhor você entender o porquê das coisas, como surgiram, do que você chegar e jogar uma matemática para um aluno que, sem contexto, você fica perdido naquilo, não satisfaz o interesse pela busca pelo conhecimento. Você não faz avançar a fronteira do conhecimento na pessoa. Diversos exemplos eles foram resolvidos com o objetivo de familiarizar os alunos, né, com os mecanismos de solução. Claro que a gente não ficou aqui derivando, explicando a regra da cadeia, derivando a função, porque o objetivo não é ensinar a derivada, a regra da cadeia, mas sim o mecanismo, o algoritmo, a receita do bolo para você resolver um problema de linearização, de interpolação, de aproximação de uma função com série de Taylor e Maclaurin. E, por fim, né, para garantir uma maior fixação dos tópicos abordados, recomenda-se que a lista de exercícios disponibilizada nesta aula seja resolvida em conjunto com os alunos. Sempre é interessante que você vá além do que foi aprendido na aula, além dos 8, 9, 10 exemplos que o professor passa na aula, é sempre bom você pegar os exercícios e tirar dúvida com seus amigos e depois levar com o professor. Essas aqui foram as referências empregadas. O livro do James Stewart, volume 2 de cálculo, o biocálculo, que ajudou bastante. Confesso que eu não tinha exemplos na minha cabeça para a parte biológica, então esse livro facilitou muito. Os estudos de caso, ele tem diversos estudos de caso para exemplos de séries, derivados, integrais, é um livro bem completo, eu não conhecia. O livro também do Anton Howard, que me relembrou um pouco sobre teste de razão, e algumas anotações de arquivos pessoais já utilizados anteriormente, na época de monitoria ou quando eu mesmo estudei o cálculo na graduação. Então, aqui para finalizar, meu penúltimo slide, a gente não pode deixar de falar isso, né? Vacina sim, diga sim para vacina. Vacina nas pessoas diminui o corona na nossa sociedade, usem máscara, lavem as mãos. E eu decido então terminar aqui a minha apresentação. Muito obrigado a todos pela oportunidade e pela atenção. Obrigado, Alexandre. Farina, você quer começar? Quero fazer vários comentários. Bom, gostei da sua aula e vou fazer alguns comentários sobre, vamos dizer, nossas regras aqui. Passou um pouquinho dos 50 minutos, mas isso não é nenhum problema, né? Só porque uma aula tem um tempo determinado, aí você tem que ponderar quanto você vai fazer de cada parte da aula, né? Você fez uma boa introdução histórica, né? Talvez até um pouco de tempo, um pouquinho exagerado nessa parte, mas ela é muito importante porque ela motiva, né, os alunos a trazer a matemática para o lado histórico, né? Ninguém nasceu com uma equação na cabeça, né? Você vai vivendo, né? Consequência da vida. Tem várias coisas interessantes, talvez você pudesse até fazer associação, por exemplo, aquele problema de Arquimedes, de calcular a área com fractais, por exemplo, né? E uma coisa que eu acho que você deveria falar é o seguinte: aquelas séries que você deu de exemplo de velocidade da onda, etc., tudo aquilo vem de equações, né? Você falar um pouco e outra coisa, você falou de tantos cientistas, não falou do Fourier, né? Que é fundamental aí para muitas coisas, inclusive para ondas, ou principalmente, né? Exatamente. Para ondas. Só um comentário. Você falou que quem gostava de música era o Taylor? Era o Taylor e o Newton. Sim. Taylor, Newton, claro, também. Isso, mas Taylor. certo, Foi o que pela história juntou os dois, né?
e teve essa conversa com o Halley também. Só que você pode ler que esse artigo da teoria musical, ele se perdeu. Então, a gente não sabe de fato o que aconteceu com isso, né? O Newton era uma pessoa muito polêmica, né? Demais. Dizem que o Hooke teve o azar de ter nascido na época do Newton, porque o Newton bombardeava muito o Hooke, que foi um cara muito inteligente também, né? O Robert Hooke. E ele talvez tenha dado contribuições numa parte da ciência maiores do que o Newton, porque Newton era religioso ao extremo, e isso Exatamente. às vezes atrapalhava. Por exemplo, o Hooke foi um dos que interpretou por que tem fósseis, por que são fósseis que apareceram no alto da montanha e a religião, a igreja, achava que não poderiam existir seres que Deus criou e tinham desaparecido, né? E o Hooke mostrou isso aí. Agora, eu me pergunto assim, se o Newton tivesse vivo, será que ele tomaria vacina? É complicado, né? Porque Newton era um gênio, mas eu acho que ele era um cara que não ia tomar vacina, não. E para piorar isso tudo, ele era o presidente da Academia Real lá de Ciências. Claro, né? Então ele tinha um claro. poderio Então, sobre as pessoas. eu acho que ele foi bom que, historicamente, se tem Leibniz também como um cara muito importante. Exatamente. Óbvio, né? Você talvez tenha esquecido de dar um exemplo assim automático da distribuição da série de Maclaurin, que é a avaliação do valor de E. É elevado a 1, né? Você fez o E elevado a 2, mas quando x é igual a 1, você tem um valor de E, 1 mais 1 sobre um fator, 2 fatorial, que foi etc. o que facilitou, né, a estipular o valor do exponencial, né, do logaritmo, do número de Certo. Eu acho que foi importante você ter colocado gráficos. Todos são do GeoGebra ou você usou mais outro? São todos do GeoGebra. Você citou matemática? Eu ia fazer pelo MATLAB, só MATLAB. que o MATLAB ele trava muito meu computador. Certo. 5 O minutos GeoGebra para abrir o programa. é gratuito, inclusive, né? Isso, é gratuito e online, não precisa baixar nada. Então, o que eu acho que faltou aí, já que você aprofundou alguma matemática, só faltou calcular o erro, né? O resto. O cálculo do resto toma um certo tempo, né? Da série de Taylor. Mas você talvez pudesse comentar, tem isso aqui, tem uma fórmula para calcular, você mostrou ali todo o lado conceitual, tá bom. Né? O cálculo do resto, ele envolve são 3 opções, né? Se for uma série alternada, você pode usar o teste da série alternada. Tem também o teste da desigualdade da série de Taylor, mas eu realmente eu estou só pensando na aula o seguinte, que essa aula, obviamente, não poderia ser dada numa aula só, né? Claro. Para de graduação de biomatemática. Exatamente. Mas, em algum momento, teria que aprofundar um pouquinho sobre sobre como que calcula o resto ou o erro, né? Sim. Tem um exemplo muito interessante também que eu não coloquei, que seria fazer o cálculo de determinadas integrais, por exemplo, exponencial de menos x ao quadrado, usando as séries. Que aí você pode falar, não, mas ficou, eu quero esse cálculo. Dá para se ver quando você falou de derivar, né? Quando você falou que você pode usar a série para derivar para integrar também. Você apresentou um sitezinho ali, uma espécie, os seus exercícios. Aquilo é um site que você tem, você já tinha alguma coisa? Esse do Drive aqui? Não, anterior. Aquele que você... Esse aí, lista de exercícios. Esse aqui foi um compilado que eu fiz num arquivo em PDF que eu botei no Drive. Sim, mas para essa aula de hoje? Isso, para essa aula de hoje. Eu já tinha algumas anotações no caderno e peguei mais alguns exemplos comentados. Aí eu fiz um compilado e coloquei nesse link. Tá. Sobre essas aplicações do biocálculos, talvez você pudesse pegar alguma coisa um pouco mais simples, né? Você falou que não surgiram outras ideias assim, né? Porque você não tem essa experiência de dar aula para biólogos, né? E você só citou esse livro como livro de referência. Você conhece algum outro livro de biomatemática? Não. Por exemplo, o Bachelet. Tem um livro também de um grupo do Nordeste. Tem vários exemplos. Por exemplo, uma coisa que é importante, você tem lá a distribuição de temperaturas de um paciente durante o dia. Aí você quer fazer uma interpolação linear entre 2 tempos
que você tem uma temperatura no tempo T1, outra no tempo T2, você quer saber um intervalo ali no meio. Pode usar isso como um exemplo para a série de Taylor. Até uma coisa importante, vou terminar aqui, é você discretizar, né? Pega a série de Taylor, em vez de ter o F', você tem lá uma coisa, um delta. Ou, em vez de ter o delta, o dx, você tem um delta. Ao Né? invés de ser contínuo, são pontos, né? Exato, exatamente. Então, acho que isso é importante, né? Cada vez mais, inclusive essa parte discreta, deveria ser incluída. Tem livros que fazem isso, acho que o Biocálculos também. Né? Tem livros de matemática Sim, para o biólogos ou para Biocálculos eu aplicações reparei. que tem uma parte discreta. Sim, Né? o Biocálculos, inclusive, ele Então, o que eu trabalha com falaria equações para você diferentes. nesse final é sobre alguns exemplos mais simples, assim, desse tipo, que o aluno entende na hora, porque ele pode fazer simplesmente por semelhança de triângulos, né? Uma interpolação linear, mas depois ele olha aquilo na série de Taylor. Né? Mesma coisa quando tem a diferencial total, que você pode fazer aproximações por delta y. Né? Então, Sim. bom, eu acho que foi bom, tá? Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Simão, quer fazer alguma pergunta, comentário? Não, eu acho que os pontos que o professor Farina colocou, acho que concordo. Eu gostei também da apresentação, né? Como ele botou os exemplos, né? Aqueles exemplos gráficos, né? Mostrando justamente dos polinômios de Taylor, né? Como é que difere quando você afasta muito, né? Do ponto. Né? Eu achei que ficou bem... né? Isso de visualizar para os alunos, eu acho que faz toda a diferença, né? Então, acho que ficaria bem mais claro, né? Então, eu achei muito legal essa parte. Eu acho que foi bom, né? Eu acho que os outros comentários, né, que o professor Farina fez, né? O resto, eu acho que não tem mais nada a acrescentar, não. Tá certo. Eu queria te fazer uma pergunta, Alexandre. Você atualmente é aluno de doutorado, né, da UFRJ? Isso. Eu terminei os meus créditos de mestrado e Uhum. um dos Ah, professores da você minha banca... você está no mestrado, então, né? Você não está no doutorado. Ah, tá bom. Não, eu terminei os créditos, aí eu tinha para fazer minha defesa de mestrado no início de junho, só que um dos membros da banca, o decano do CT, o professor Walter, ele ficou com Covid internado e teve todo esse processo de atraso aí, né? Aí eu espero que... Eu troquei o membro da banca e aí a gente está tentando agendar para fazer essa defesa o quanto antes. Mas teve esse Tá. último probleminha. E, assim... Deixa eu aproveitar vai lá, a Fred. sua... Qual é o seu tema de mestrado? Você pretende fazer pesquisa em matemática ou ensino? Então, eu gosto muito da parte de docência. Eu fui monitor no Instituto de Matemática de Cálculo 1 e 3 por 2 anos e meio, quase 3 anos. O meu tópico de mestrado é desenvolver um sensor que mede a vazão de gases nas plataformas de petróleo. É uma aplicação ambiental. E a gente usa, sim, matemática, a gente usa convolução, integral de convolução. Tem, sim, uma abordagem matemática e também de simulação bem forte no projeto. Tá certo. Mas Valeu. a minha pergunta era o seguinte: você pretende continuar na pesquisa? O que você pretende fazer depois do mestrado? Você vai fazer um doutorado? Qual é a Sim, sua... o meu objetivo é terminar essa fase de pós, mestrado, doutorado, para eu poder fazer o concurso para professor da universidade, né? Tá. E aí, para isso, Não, a gente tem que eu tô te subir esses fazendo, degraus. eu tô te fazendo essa pergunta mais pelo seguinte: vamos simular a situação em que você fosse o escolhido, né? Uhum. Você então teria disponibilidade Sim, para lecionar na disciplina ao longo, já entrando no próximo semestre. sim, Que o sim. concurso de professor substituto, ele é um concurso que a contratação é rápida, né? E já provavelmente para o próximo semestre você já estaria em sala de aula online atualmente. Certo. E a minha outra pergunta era essa, mas eu acho que você já demonstrou um pouco também de conhecimento nessa parte, né? O seu domínio de dar aulas online, né? Dar aulas remotas. Eu vi que você monta bem a apresentação, você tem uma caneta aí que você consegue escrever, né, ao longo da Sim, sim. apresentação.
E Infelizmente, ela só não a gente não consegue escrever com precisão, né? Eu procurei, mas não, mas eu realmente... acho que tá bom, tá bom. Então tá bom, Alexandre, eu estou satisfeito. Muito obrigado, professor. Aí agora acho que você pode sair. Simão, Certo, pode parar a gravação aí também. eu vou